A porta do orfanato de Lisboa rangeu como um grito abafado quando António Ferreira entrou, aos 40 anos, com o coração apertado por uma solidão que já durava demais. O ano era 2000, e o ar carregado de desinfetante misturava-se ao choro distante de crianças invisíveis. Quero adotar, disse ele à assistente social, voz firme mas olhos baixos, sabendo que um homem solteiro, professor de literatura numa escola secundária do Porto, não era o perfil que as famílias tradicionais procuravam. Ela hesitou, folheando papéis. Temos 5 rapazes. Irmãos, quase. Ninguém os quer juntos. São difíceis, dizem. Um deles já mostra inclinações que assustam os pretendentes. António sentiu o peito contrair-se. Por dentro, lutava contra o próprio segredo. Ele próprio amara um homem na juventude, um amor sufocado pela ditadura que ainda ecoava nas mentalidades. Se eu não os salvar, quem salvará? E quem me salvará a mim? Pensou, o conflito rasgando-o como uma faca. Os 5 meninos esperavam numa sala fria: Miguel, o mais velho, 12 anos, olhos desafiadores; Pedro, 11, magro e calado; João, 10, com um sorriso tímido que escondia feridas; Luís, 9, agitado como um furacão contido; e Tiago, o caçula de 8, agarrado a um urso de peluche roto. Eles vinham de uma família destruída pelo álcool e pela pobreza no Alentejo, abandonados após a mãe fugir e o pai morrer na prisão. No orfanato, sofriam bullying, sussurros de que eram diferentes, especialmente Miguel, que já defendera um amigo de insultos homofóbicos. Ninguém queria adotar um bando de problemáticos, muito menos um que pudesse influenciar mal. António olhou para eles e viu-se refletido, rejeitados pelo mundo que temia o que não entendia. Quero-os a todos, declarou, voz tremendo. A assistente piscou, incrédula. Estás louco. Vais destruir a tua vida por estes, pensou ele, mas o coração gritava o oposto. Os primeiros meses na casa antiga no Porto foram um caos de silêncios e explosões. Miguel rebelava-se, testando limites. Não preciso de um pai falso, gritava, fugindo para a rua à noite. António perseguia-o sob chuva, o peito doendo com memórias próprias de rejeição familiar. Se eu desistir, confirmo que o mundo diz, que não merecem amor. Pedro fechava-se, chorando sozinho, questionando por dentro se era amaldiçoado por sentir atração por rapazes da escola. João tentava mediar, mas carregava culpa por não proteger os irmãos mais novos. Luís explodia em raiva, destruindo brinquedos, enquanto Tiago tinha pesadelos, acordando aos berros. António, exausto após aulas, cozinhava fado ao jantar, contava histórias de Camões para acalmá-los. Mas a vizinhança murmurava, um homem sozinho com 5 rapazes. O que será isso? Ele ouvia os boatos, o estigma cravando-se como espinhos. Eles precisam de mim, mas eu preciso deles para não me afogar na solidão. Aos poucos, laços formavam-se. Miguel confessou primeiro, numa noite de tempestade, tenho medo de ser como tu. Diferente. António abraçou, lágrimas quentes. Ser diferente é ser humano, filho. Naquele momento, o conflito interno de António aliviou, ele encontrara propósito. Anos passaram. Os rapazes cresciam, enfrentando a escola onde insultos voavam, paneleiros, gritavam colegas. Miguel defendia-os, socos trocados, suspensões. António ia às reuniões, defendendo-os com fúria contida. Não os deixarei quebrar como eu quebrei. Pedro descobria poesia, escrevendo versos sobre amores proibidos. João sonhava ser médico, curar dores invisíveis. Luís canalizava energia no futebol, Tiago na música, tocando guitarra com paixão feroz. Mas o maior conflito veio quando Miguel, aos 16, se apaixonou por um colega. O rapaz rejeitou publicamente, espalhando rumores. Miguel tentou o impensável numa ponte sobre o Douro, nota deixada, não aguento mais ser um erro. António encontrou a tempo, segurando-o enquanto o rio rugia abaixo. Tu és o meu maior acerto, soluçou. Naquela noite, toda a família chorou junta, promessas de apoio eterno. António percebeu que adotá-los não era caridade, era salvação mútua. 25 anos após aquela porta rangente, o mundo mudara, mas as cicatrizes permaneciam. António, agora com 65, cabelos grisalhos e rugas de batalhas vencidas, via os filhos como homens: Miguel, arquiteto em Lisboa; Pedro,
escritor premiado; João, pediatra; Luís, treinador de futebol; Tiago, músico em ascensão. Todos eles, sem exceção, haviam abraçado a sua orientação gay, cada um lutando contra demónios internos num Portugal que evoluía, mas ainda fria. Miguel, o mais feroz na juventude, carregava o peso de ser o protetor. Aos 37, construía edifícios modernos, mas o coração estava partido. Conhecera Rafael num projeto em Sintra, um engenheiro de olhos verdes que o fazia tremer. Conversas profundas sobre família, medo, desejo. Mas Rafael hesitava: a minha família é conservadora. Não sei se aguento o julgamento. Miguel, recordando a própria rejeição, afastava-se por medo. Se eu me abrir, perco tudo outra vez. Pensava, noites insones, olhando o Tejo da janela. Pedro, o calado, publicara um romance semi-autobiográfico sobre um rapaz adotado que ama em segredo. O sucesso trouxera fama, mas também exposição. Num lançamento no Porto, conhecera André, jornalista que o entrevistara. Química imediata, olhares prolongados, toques acidentais. André era aberto, orgulhoso da sua bissexualidade. Mas Pedro recuava: eu cresci escondido. Tenho medo de ser devorado pelo mundo. O conflito interno devorava-o: quero este amor, mas isso me destrói como destruiu a nossa infância. João, o curador, dedicava-se a crianças doentes, vendo nelas os irmãos órfãos. Aos 35, no hospital de Coimbra, conhecera Diogo, enfermeiro que partilhava turnos noturnos. Risos partilhados em pausas, confissões sobre solidão. Diogo perdera o pai jovem, entendia dor. Mas quando João confessou o amor, Diogo congelou: adoro-te, mas adotar no futuro. Com 2 pais gays. As crianças sofriam como tu sofriste. João debateu-se: eu curei corpos, mas quem cura esta ferida de rejeição eterna? Luís, o agitado, canalizara a raiva em desporto. Treinava uma equipa juvenil no Algarve, aos 34. Conhecera Marco, fisioterapeuta da equipa, homem forte e gentil. Treinos viravam jantares, beijos roubados. Marco era divorciado, com um filho pequeno que adorava Luís. Mas o ex-marido de Marco ameaçava: não deixe o miúdo perto de um gay. Luís fervia: lutei por estes rapazes toda a vida, não lutarei por este amor. Ou cedo ao medo que sempre nos perseguiu. Tiago, o caçula, 33, excursionava com a banda por festivais. Em Lisboa, conhecera Bernardo, produtor musical. Música unia-os, noites de composição viravam paixão. Bernardo era ativista LGBT, aberto. Mas Tiago hesitava: cresci com um pai que sacrificou tudo. Mereço eu ser feliz abertamente? O medo de trair a família adotiva pesava. António via tudo, orgulhoso mas atormentado. Eu dei-lhes amor, mas não pude apagar o estigma. Reuniu-os numa ceia de Natal na velha casa. Vocês são a minha maior vitória. Mas vejo-vos sofrer sozinhos. Confissões jorraram, amores hesitantes, medos profundos. Miguel chorou: pai, ensina-nos a amar sem medo. António, voz quebrada: eu ainda aprendo convosco. Um escândalo abalou tudo. O livro de Pedro tornou-se best-seller, mas uma entrevista revelara a família adotiva. Jornais sensacionalistas: pai solteiro cria 5 gays, influência ou destino. Ataques online, ameaças. A família uniu-se como nunca, mas o conflito interno explodiu. Miguel terminou com Rafael por medo de exposição. Pedro isolou-se. João duvidou da carreira. Luís e Tiago questionaram tudo. António, coração partido, confrontou o passado: valeu a pena. Roubei-lhes uma vida normal. Mas os filhos rodearam-no: tu deste-nos vida, pai. Agora lutamos juntos. O ano de 2025 trouxe viragens inesperadas. Miguel, exausto de solidão, reencontrou Rafael num evento em Lisboa. Rafael, arrependido, confessara: perdido por covardia. A minha família mudou. Eu mudei. Abraçaram-se sob a ponte 25 de Abril, lágrimas misturando-se ao vento. Mas Miguel hesitava: e se o mundo nos quebra outra vez? O conflito rasgava-o, desejo versus medo ancestral. Pedro recebeu uma carta de André,
Li o teu livro. Entendi o teu medo. Esperarei o tempo que for. Pedro, coração acelerado, respondeu. Encontraram-se no porto, caminhada pela ribeira. Quer tentar, sussurrou Pedro. Mas boatos da imprensa perseguiam-no. Expor este amor é expor a família toda. João salvou uma criança no hospital, ganhando reconhecimento. Diogo, vendo a dedicação, confessou: vi em ti o pai que quer para os nossos filhos um dia. O preconceito não me assusta mais. João tremeu: aceito, e arrisco sofrer como pai adotivo nos sofreu. Luís confrontou o ex de Marco numa audiência de custódia. O amor não corrompe, defendeu. O juiz, progressista, concedeu visitas partilhadas. Luís exultou, mas o medo permanecia. E se o miúdo sofre bullying por minha causa? Tiago, numa turnê, Bernardo propôs: casa comigo. Tiago recusou inicialmente: não mereço depois de tudo que o pai sacrificou. Mas António ligou: filho, o meu sacrifício foi para vocês viverem plenamente. Uma tragédia uniu-os mais. António sofreu um infarto leve. No hospital, os 5 rodearam a cama. Não nos deixes, pai, imploraram. António, fraco, vivam os vossos amores. Foi para isso que vos salvei. Recuperação trouxe clareza. Miguel propôs a Rafael numa praia alentejana. Pedro e André viajaram juntos. João e Diogo planejaram futuro. Luís integrou o filho de Marco na família. Tiago aceitou Bernardo. Mas o preconceito atacou ferozmente. Uma petição conservadora contra influência gay em adoções citava a família deles como exemplo negativo. Manifestações em Lisboa, cartazes: protejam as crianças. Os filhos debateram-se: escondemo-nos ou lutamos? Miguel liderou, organizou conferência de imprensa. Fomos rejeitados, adotados por amor. Hoje amamos livremente graças a ele. O mundo ouviu, vídeos viralizaram, apoio inundou. Altura emocional: António, recuperado, abençoou uniões. Casem-se. Mostrem ao mundo que o amor vence. Os preparativos para os casamentos transformaram a casa no Porto num vórtice de emoções. 5 uniões planeadas para o mesmo dia, numa quinta no Douro, simbolizando unidade. António supervisionava, olhos úmidos: eles superaram o que eu temi por eles. Miguel e Rafael enfrentaram a família dele, pais católicos tradicionais. Jantar tenso: como aceitamos isto? Miguel, voz firme mas coração apertado: como o meu pai me aceitou. A mãe chorou, abraçando-o. O perdão cura, mas dói. Pedro e André debatiam-se com exposição. Livro de Pedro adaptado a filme, Média invasiva. Pedro: este amor público destrói-nos. André: ou liberta. Decidiram cerimónia íntima primeiro. João e Diogo anunciaram a intenção de adotar. Processo burocrático: olhar julgadores. João: repetirei o ciclo de rejeição. Mas determinação venceu. Luís integrou o enteado, mas o miúdo sofreu bullying na escola: tens 2 pais esquisitos. Luís consolou, mas internamente destruído: sou eu o veneno. Tiago e Bernardo compunham um hino para o casamento. Tiago confessou a António: tenho medo de ser feliz. António: a felicidade é o teu direito, filho. Conflitos culminaram numa discussão familiar. Miguel acusou: por tua causa, pai, carregamos este peso eterno. Silêncio pesado. António partiu-se: perdoem-me por vos ter amado demais. Choraram horas, reconciliando-se mais fortes. Inesperado, convite de televisão nacional para documentário. Hesitaram, exposição total. Aceitaram, transformando dor em testemunho. Dia aproximava-se. Provas de fatos, risos nervosos. Mas ameaça: grupo radical planeava protesto na quinta. Segurança reforçada, tensão palpável. Noite anterior, António reuniu-os: amanhã, o mundo verá que o amor adotivo é o mais puro. Abraços coletivos, lágrimas. O dia dos casamentos amanheceu radioso no Douro, vinhas douradas sob sol de verão. A quinta enchera-se de convidados, amigos, colegas, alguns jornalistas.
Antônio, de fato elegante, esperava no altar múltiplo, coração aos saltos, eles merecem isto depois de tudo. Protestantes apareceram à distância, cartazes odiosos, mas polícia conteve-os. Os filhos, vendo, hesitaram nos bastidores. Miguel, não deixaremos que nos roubem este dia. Entraram de mãos dadas com os noivos. Cerimónia começou com música de Tiago. Cada casal trocou votos, vozes emocionadas. Miguel a Rafael, tu curaste o medo que o mundo plantou em mim. Rafael, e tu mostraste-me coragem. Lágrimas. Pedro a André, escrevi livros sobre amor escondido. Contigo, vivo aberto. André, o teu coração é a minha maior história. João a Diogo, curamos corpos, mas tu curaste a minha alma rejeitada. Diogo, juntos, curaremos o mundo. Luís a Marco, lutamos por esta família. Agora expandimo-la. O enteado sorriu, segurando alianças. Tiago a Bernardo, a música da minha vida és tu. Bernardo, e a tua voz é o meu futuro. Antônio oficiou partes, voz quebrada, eu adotei-vos quando ninguém quis. Hoje, o mundo vê o que o amor constrói. Convidados aplaudiram, muitos chorando. Mas clímax, durante votos de Tiago, um manifestante invadiu, gritando insultos. Segurança removeu, mas choque abalou todos. Tiago tremeu, o ódio nunca acaba. Bernardo segurou, mas o amor resiste. Cerimónia continuou, mais intensa. Alianças trocadas, beijos selados sob aplausos trovejantes. Festa seguiu, danças, brindes. Documentário captava tudo, viralizando globalmente. Antônio, rodeado pelos filhos e noras, pensou, valeram todas as dores. Mas emoção maior veio ao fim, os 5 casais dedicaram dança a Antônio. Pai, tu foste o nosso primeiro amor verdadeiro. Mundos assistiram aos casamentos via transmissão ao vivo, milhões online, headlines internacionais, família adotiva LGBT triunfa em Portugal. O documentário tornou-se fenómeno, inspirando adoções, mudando mentalidades. Mas o verdadeiro drama era interno. Meses depois, reflexões profundas. Miguel e Rafael adotaram uma menina, enfrentando burocracia mas vencendo. Miguel, o ciclo de amor continua, apesar do medo eterno. Pedro publicou sequela, sobre felicidade conquistada. André ao lado, apoio inabalável. João e Diogo acolheram 2 irmãos rejeitados. João, curamos o que nos feriu. Luís expandiu família, o enteado florescendo. Luís, a raiva virou força. Tiago lançou álbum dedicado ao pai, turnê esgotadas. Antônio, vendo netos chegarem, debatia-se final, deixei-lhes legado de força ou de luta perpétua. Resposta veio nos olhares deles, gratidão infinita. 1 ano depois, reunião anual no Douro. Antônio, mais frágil, falou, adotei-vos porque precisava de vós mais do que vós de mim. Vós salvastes-me da escuridão. Choraram, abraços eternos. O mundo mudara, leis mais inclusivas, aceitação crescente. Mas eles sabiam, o amor verdadeiro nasce da dor superada. Conflitos internos resolveram-se em paz profunda. Fomos rejeitados, mas escolhemos amar. O legado, 5 casamentos que provaram ao mundo que família é onde o coração acolhe, independentemente de tudo. Antônio fechou olhos uma noite, sorrindo, missão cumprida. Os filhos, sentindo, reuniram-se. Herança viva, amor imortal.